Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha, sou residente aqui do Retiro Racional e hoje vou realizar uma leitura para elevar a vibração do nosso planeta Terra diretamente daqui, do Retiro Racional. A minha leitura será do segundo volume da obra, página 5. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro, que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nós deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional. E o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e daí recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio aqui nessa vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Salve, obrigada. Salve, boa noite. Meu nome é Laís Najê de Almeida. Sou do estado de Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Irei realizar a leitura do segundo volume da obra, da página 237, cuja mensagem é Vendo e Falando com o Racional Superior. O fluido racional entrando dentro da pessoa, desligando do corpo da pessoa o elétrico e magnético, e a pessoa ficando iluminada pelo fluido racional, puro, limpo e perfeito. Então, esta luz que está ligada à planície racional, por ser o fluido da planície racional, vai cada vez aumentando de uma tal forma que a pessoa com o tempo passa a ver o racional superior e a conversar pessoalmente, por essa luz estar ligada à planície racional. E assim, recebendo todos os esclarecimentos precisos e as conferências necessárias sobre todos os pontos de vista. Uma simples comparação. Como aí na Terra existem as materializações. O invisível se materializa, se apresenta à pessoa e fala. Assim, é a mesma coisa na imunização racional. Mas na imunização racional não há materialização, e sim um corpo de condensação diferente em que não pode existir coisa alguma que se possa fazer uma comparação. Esses corpos que têm vida, mas completamente diferentes do irracional, vêm e falam com a pessoa, pessoalmente, dentro daquele foco de luz brilhante e racional. Não é materialização, porque na planície racional não há matéria. Mas para que aconteça isso, é preciso que a pessoa esteja imunizada de todo, tenha o amadurecimento preciso. Então, fala pessoalmente com os habitantes da planície racional. São corpos diferentes, de outra estrutura, de outra formação e de outro ser diferente da matéria e do fluido. Em primeiro lugar, o fluido que entra dentro da pessoa
para fazer a limpeza do corpo, dos resíduos do elétrico e magnético. Faz esta ligação imediatamente com a planície racional, por ser o fluido da base racional. Então, aí nasce a vidência racional na pessoa, a vidência do verdadeiro natural. Natural, por serem animais racionais, por serem de origem racional. Então, com a vidência racional, por estar ligada pelo fluido à planície racional, a pessoa, com a vidência racional, vê os habitantes da planície racional, por estar ligada a ela. Uma simples comparação. Assim como existe no elétrico e magnético os médiuns videntes, com a vidência racional, por estar o fluido racional dentro do eu da pessoa, nasce a evidência racional na pessoa. A pessoa começa a ver tudo o que se diz de racional. Fala pessoalmente com os habitantes da planície racional, por estar ligada, por meio do fluido racional, dentro do seu eu, a sua base de racional. Estes momentos serão, no princípio, momentos de emocionar a pessoa, que depois vai ficando acostumada. Mas, para conseguir tudo isto, basta ler todos os dias, para conhecer o que é imunização racional. E todos ficarão imunizados e terão todo esse contato por ser esta natureza, por ser este o verdadeiro natural de animais racionais, cuja base de origem é a planície racional. Este é que é o verdadeiro natural dos animais racionais, enxergando com a sua verdadeira luz de origem racional. É muito simples para alcançarem sua base de origem. É ler diariamente para que haja o amadurecimento do conhecimento da imunização racional dentro do seu eu, a convicção do ser real. Daí, então, recebendo todas as orientações para o equilíbrio da vida, enquanto durar com vida aí na Terra. E assim, o imunizado com a luz racional, com a vidência racional, vê grande parte da planície racional aí de baixo. Vê tudo por estar com a vidência racional. A mesma coisa que se dá aí com os médiuns, no elétrico e magnético. Mas aí é espiritismo. Aí na Terra, no encanto, é muito diferente. É uma simples comparação para que entendam o que é evidência racional. O natural de todos é este, e assim sendo, todos vão sempre de bem para melhor neste mundo, acertando em tudo, tudo dando certo, todos indo certos, por não estarem mais ligados ao elétrico e magnético. O elétrico e magnético é que é o causador do desacerto de todos no mundo, por estarem todos com fluido racional, dentro do seu eu, dentro da sua base de origem racional, é que tudo vai racionalmente certo. Por isso, a base do animal racional é a base racional. Então, todos orientados por sua base de origem, pela base do seu natural, do seu verdadeiro natural de animal racional. Então aí, felicíssimos em tudo, a felicidade verdadeira brilhando, a paz verdadeira brilhando, a fraternidade verdadeira brilhando, por ser tudo racional, saindo os males do corpo e os males da vida, por estarem desligados do fluido elétrico e magnético, por se desligar o corpo dos fluidos elétrico e magnético, e ser ligado à sua base de origem racional. E para adquirir tudo isto, basta a persistência na leitura. Só depois que conhecer convictamente é que o fluido racional entra dentro do eu da pessoa. Aí a pessoa fica vidente, racionalmente, e vê tudo que é racional, vendo tudo da base de sua origem. E assim, brilhantemente, vivendo aí na Terra pelo tratamento do fluido racional, prolongando os anos de vida
por viver em paz e consciente de tudo. São orientados sob todos os pontos de vista. Salve! Salve, meu boa noite a todos. Meu nome é Laura Mascarenha, sou natural do Piauí, da cidade de União, e sou residente atualmente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. O livro será o 2º volume da obra básica, páginas 240 a 242. Haverá grande prazer de viver, por viver feliz sempre, por estar vivendo racionalmente, e não como bicho da base do elétrico e magnético. Daí a paz para sempre reinará no mundo inteiro. Nunca houve paz no mundo. Por quê? Por estares sob o domínio da base do elétrico e magnético, por estares sob o domínio de uma base a que não pertenciam. Daí então, todo o desequilíbrio feito pelo elétrico e magnético. Assim hoje chega a todos o verdadeiro conhecimento do verdadeiro natural dos animais racionais, do porquê viveu aí dentro desse hospício que é o elétrico e magnético. Muitos, ao ter o conhecimento desta grande descoberta, vão ficar emocionados e chorarão de alegria, satisfação e emoção pela descrição crítica do ser humano, descrição de salvação do ser humano, a revelação crítica do ser humano e a revelação de salvação do ser humano. Muitos, emocionados, não saberão o que fazer com tantas graças divinas. O espetáculo no mundo inteiro será deslumbrante por encontrarem o verdadeiro caminho certo, por encontrarem a verdadeira rota certa, por encontrarem o verdadeiro equilíbrio, por encontrarem a definição de todos, de tudo e do mundo, dos dois mundos, o elétrico e magnético e a planície racional, por encontrar a definição do mundo aí debaixo dos irracionais e do mundo cá de cima a planície racional, aonde todos os animais racionais pertencem. Então, o espetáculo no mundo inteiro será emocionante. Não é para menos, porque já estavam cansados de sofrer dentro do encanto, neste bosque de amarguras a que os animais racionais não pertencem, e sim os animais irracionais. Agora vejam que grande modificação vão fazer todos no mundo, ao sair do inferno, do fogo, e irem para a pureza racional. Muitos, por não conhecerem o que é imunização racional, inconscientes, chegarão a este ponto, o que não é difícil coisa alguma, porque não priva a liberdade de ninguém, e sim vai sendo equilibrado naturalmente, por ser este o natural. Basta apenas a persistência na leitura, mas o inconsciente, como sempre inconsciente, dá sempre a sua patada esfarrapada, corrigindo, dá sempre a sua piada esfarrapada, inconsciente de quem não sabe nada. A mediocridade está sempre nos que desconhecem e não sabem o que estão falando. Na imunização racional, ficando equilibrado sem sentir. Mas o confuso, por já ser confuso consigo mesmo,
inconscientemente, vai dizendo sem saber. É preciso que a pessoa seja muito pura, que a pessoa seja um santo para adquirir esta luz, o fluido racional. Nada disso, seus confusos. Já viram na matéria haver puros? Já viram na matéria haver santos? Já viram nessa coisa podre haver puros? Já viram na matéria haver puros? Isso é para tirar todos desta podridão. Puros são cá em cima, na planície racional, e não aí na matéria. A imunização racional é para todos da matéria. Na matéria não há puros nem santos, mas é para o equilíbrio racional entre todos. Os inconscientes sempre gostam de dar suas piadas como coisa que sabem ao certo o que estão dizendo, para depois receber estas respostas e ser advertidos assim desta maneira, para que se corrijam de sua cegueira, pois cego não sabe o que diz, nem o que pensa. Tudo isto são efeitos do fluido elétrico e magnético, que bota a pessoa neste desequilíbrio, fazendo confusões aonde não existem, se ridicularizando assim desta maneira. Tratem de conhecer o que é imunização racional, primeiro, para então depois saber o que dizem, e não se adiantar às patadas, como coisa que conhecesse a fundo o que é imunização racional. Para conhecer, é somente ler todos os dias. Para ter convicção, é preciso ler todos os dias. Para ficar convicto, é preciso ler todos os dias. Quem não conhece, não sabe o que diz. E não sabendo o que diz, não sabe se está certo ou se está errado. E quem não sabe se está certo ou errado, não diz nada, não fala nada, porque não conhece nada. E assim, aqui não se trata de puros nem de santos, porque nesta lama que é a matéria, não há puros nem santos, e sim o equilíbrio de todos, para que todos vivam felizes, para que todos vivam alegres, para que todos vivam contentes e tenham prazer de viver. Tudo corre na vida dando certo, pelo equilíbrio racional. Tudo isto naturalmente, sem sentir. O encantado é a si mesmo, é fraco em tudo. Tinha que ser a si mesmo, por viver no mundo que não conhecia e não conhece. O mundo do encanto, e quem não sabe por que está vivendo, muito menos sabe o que diz. Meu salve a todos. Salve! Meu nome é Natan Barbosa de Brito, sou residente do Retiro Racional e natural de Florianópolis. Hoje, irei realizar uma leitura diretamente aqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Segundo volume da obra dos livros Universo e Desencanto, página 241. A luz racional e a Terra subindo. Depois do fluido estar dentro do eu da pessoa, a pessoa fica toda envolvida por esta luz. Esta luz toma conta do corpo da pessoa e a pessoa fica coberta por esta luz, envolvida nesta luz. Com esta luz que é da planície racional, fica a pessoa ligada à planície racional por intermédio do fluido que está dentro do eu da pessoa. A pessoa toda envolvida e coberta por essa luz fica dentro de uma luz
dentro desta luz, ligada à planície racional. Por ser a pessoa de origem racional, fica ligada à base de sua origem por meio desta luz. Para facilitar o entendimento de todos, denomino fluido. Então a pessoa dentro desta luz está ligada à sua base de origem. A pessoa tem a faculdade de ver grande parte da planície racional, porque aí nasce a evidência racional na pessoa. A pessoa com a evidência racional vê a planície racional por estar ligado a ela. Então aí há os entendimentos com os habitantes da planície racional, o lugar de origem de todos os animais racionais. Nesta altura, há conferências, as orientações precisas e necessárias. Daí dando tudo certo na vida das pessoas. A pessoa passa a acertar em tudo, desaparecendo os males do corpo, os males da vida, vindo o prolongamento dos anos de vida, o prolongamento da existência aí na Terra. E para a pessoa ficar assim, é muito fácil. É ter persistência na leitura diária, para ficar amadurecida dentro do conhecimento e conhecer perfeitamente o que é imunização racional. Uma vez conhecendo perfeitamente, vem o fluido e toma conta do corpo da pessoa. Vem esta luz e a pessoa fica dentro dessa luz, muito naturalmente. Por ser do próprio natural da pessoa e por ser da origem da pessoa, a pessoa não sente. É uma coisa natural. A pessoa só se sente bem porque é afastada dessa base a qual a pessoa não pertence, o elétrico e o magnético. A pessoa é desligada do elétrico e magnético. A esses dois fluidos a pessoa não pertence. A pessoa pertence sim à sua base racional por ser animal racional. Então a vida da pessoa se modifica de bem para melhor sempre, por estar sob o domínio da sua verdadeira base de origem. Por isso, tudo dando certo, se são animais racionais, a verdadeira base é de origem racional. A pessoa com a evidência racional fala pessoalmente com os habitantes da sua base de origem. Por ter a evidência da sua base de origem, de racional, a pessoa completa o seu verdadeiro natural. O natural é de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. Não é porque ficaram deformados que iam perder de uma vez o contato com a sua base de origem. Essa deformação não passou de uma consequência de uma aventura. Desta aventura, o resultado foi ficarem como estão. Mas não é por isso que iam perder a reabilitação. Por isso são animais racionais, de origem racional, voltando ao lugar de origem por meio da imunização racional. Assim como existem as pessoas videntes, os médiuns videntes assim como existem as pessoas videntes, os médiuns videntes dentro do elétrico e magnético, que não é do verdadeiro natural da pessoa, muito melhor é a vidência. Salve! Meu nome é Nathan Brito, sou residente do Retiro Racional e natural de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje irei realizar uma leitura diretamente aqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra, segundo o volume da obra dos livros Universo em Desencanto, página 241. A luz racional e a Terra subindo.
Depois do fluido estar dentro do eu da pessoa, a pessoa fica toda envolvida por esta luz. Esta luz toma conta do corpo da pessoa e a pessoa fica coberta por esta luz, envolvida nesta luz. Com esta luz que é da planície racional, fica a pessoa ligada à planície racional por intermédio do fluido que está dentro do eu da pessoa. A pessoa toda envolvida e coberta por esta luz fica dentro de uma luz, dentro desta luz, ligada à planície racional. Por ser a pessoa de origem racional, fica ligada à base de sua origem por meio desta luz. Para facilitar o entendimento de todos, denomina o fluido. Então a pessoa dentro desta luz está ligada à sua base de origem. A pessoa tem a faculdade de ver grande parte da planície racional, porque aí nasce a evidência racional na pessoa. A pessoa com a evidência racional vê a planície racional por estar ligada a ela. Então aí os entendimentos com os habitantes da planície racional, o lugar de origem de todos os animais racionais. Nesta altura, há conferências e orientações precisas e necessárias. Daí, dando tudo certo na vida da pessoa, a pessoa passa a acertar em tudo, desaparecendo os males do corpo e os males da vida, vindo o prolongamento dos anos de vida, o prolongamento da existência aí na Terra. E para a pessoa ficar assim, é muito fácil. É ter a persistência na leitura diária para ficar amadurecida dentro do conhecimento, reconhecer perfeitamente o que é a imunização racional. Uma vez conhecendo perfeitamente, vem o fluido e toma conta do corpo da pessoa. Vem esta luz e a pessoa fica dentro desta luz muito naturalmente. Por ser do próprio natural da pessoa e por ser da origem da pessoa, a pessoa não sente. É uma coisa natural. A pessoa só se sente bem porque é afastada desta base ao qual não pertence, o elétrico e magnético. A pessoa é desligada do elétrico e magnético. A esses dois fluidos, a pessoa não pertence. A pessoa pertence sim à sua base racional por ser animal racional. Então, a vida da pessoa se modifica de bem para melhor sempre por estar sob domínio de sua verdadeira base de origem. Por isso, tudo dando certo. Se são animais racionais, a verdadeira base de origem é racional. A pessoa com a evidência racional fala pessoalmente com os habitantes de sua base de origem por ter evidência da sua base de origem de racional. A pessoa completa o seu verdadeiro natural. O natural é de racional puros, limpos e perfeitos que se deformaram em animais racionais. Não é porque ficaram deformados que iam perder de uma vez o contato com a sua base de origem. Esta deformação não passou de uma consequência, de uma aventura. Desta aventura, o resultado foi ficarem como estão. Mas não é por isso que tem que perder a reabilitação. Por isso, são animais racionais de origem racional, voltando ao lugar de origem por meio da imunização racional. Assim, como existem as pessoas videntes, os médios videntes, dentro do elétrico e magnético, que não é do verdadeiro natural da pessoa, muito melhor é a vidência com o verdadeiro natural da pessoa, a vidência racional. Por serem desta origem de animais racionais, racionalmente vivendo, estão vivendo num lindo paraíso, num brilhante paraíso. Fora da sua base de origem, dentro do fogo, do elétrico e magnético, com esses dois fluidos desequilibrados, estão dentro do inferno em vida. E assim, a imunização racional é conhecida e reconhecida como a redentora dos animais racionais. Racional quer dizer também razão. Razão do porquê de todos serem assim. Razão do porquê de deixarem de ser o que eram para serem o que são. A razão desta deformação é a razão da imunização racional. Então há agora no mundo a luz racional, a luz do verdadeiro natural de todos, dos animais racionais. Da base de origem de todos é a luz verdadeira, a luz da eternidade, a luz dos eternos, a luz racional pura, limpa e perfeita. Assim, o domínio de todos pelo seu lugar de origem, a planície racional. A luz do elétrico e magnético é o Sol, é deformada, é de origem deformada. Como sabem, nas virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses.
A luz verdadeira, racional, pura, limpa e perfeita é da base da eternidade, da base dos eternos da planície racional. Então, todos são iluminados pela sua base de origem, pela luz racional, uma luz que nunca veio ao mundo, nunca veio a este mundo. É a primeira vez? Eis a razão do espanto de todos, por ser uma coisa desconhecida de todos. O império do elétrico e magnético vai se acabar naturalmente por irem todos se imunizando racionalmente. Uma vez todos imunizados, o império do elétrico e magnético se acabará. O império sim, porque imperava sobre todos. Imperava sim, porque agora está aí a imunização racional para que todos se afastem dessa base a que não pertenciam. Todos abraçando a sua base de origem, que é o único remédio da salvação de todos, retornam à sua base de origem por meio da imunização racional. E não nascem mais aí dentro dessa fogueira, essa fogueira do encanto, do império do fogo, que é o elétrico e magnético. Conforme as pessoas vão se imunizando, as 7 partes vão se enfraquecendo, porque o corpo deformado, que é o fluido que deu origem ao ser humano, é 7 em um só. Por ser 7 em um só, vão saindo daí para fora ao seu estado natural de racionais. O Sol vai perdendo suas sementes, as suas partículas e todas as 7 partes. Vai diminuindo o calor e diminuindo a parte elétrica e magnética, que é um ser pesado sobre a Terra. O elétrico e magnético. Diminuindo o calor, a Terra começará a suspender, porque vai diminuindo esta força pesada do elétrico e magnético. Diminuindo este peso do elétrico e magnético, a Terra vai subindo sempre até se transformar no seu natural, porque a eletricidade pesa. Começando a sair daí os fluidos deformados, vai diminuindo o peso, porque vai diminuindo o calor. A natureza começa a se transformar para o seu natural, porque tudo se transforma. Com o tempo, chegando aos seus lugares naturalmente, porque tudo veio de lá de cima, e com o tempo, volta tudo ao seu estado natural. Salve. Salve, meu nome é João Paulo Rosas Nadal, do Paraná, atualmente residente do Retiro Racional, e vou realizar uma leitura diretamente daqui para elevar a vibração do nosso planeta Terra. É o segundo volume da obra, página 252 a 256. Então, tudo que se multiplica, diminui e degenera, vindo então a extinção pelo progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres, indo a caminho da extinção dos seres, pelo progresso da degeneração. Tudo que se multiplica, enfraquece e, enfraquecendo, diminui, pela degeneração. Pelas multiplicações que acabam em nada, estavam todos a caminho de se extinguirem pelo progresso da degeneração, indo para outra deformação muito pior, a de quadrúpedes, mas não chegando a tal ponto, por estar aí, a imunização racional, para que todos voltem ao seu lugar de origem. Não estão vendo que isto tudo é um progresso de inconscientes? Não estão vendo que tudo se acaba? Os inconscientes estão tão cegos de olhos abertos que julgam e pensam que vão muito bem. A multiplicação do sofrimento é por ser o inconsciente um cego, e por estar cego não enxerga o que está fazendo. Então a multiplicação do sofrimento é ir bem mal, de mal a pior. Este é o progresso de destruição dos seres. Não estão vendo que na matéria não há garantias, e por não haver garantias tudo se acaba? Então, como é que querem garantir uma coisa que se acaba, uma coisa que não tem garantias?
Só mesmo os inconscientes é que não sabem o que estão fazendo e muito menos o que estão dizendo. A vida não tem garantias, coisa alguma tem garantia. Então, uma coisa sem garantia está certa? Não. Então o certo não é este, e por não ser este, tudo se acaba. Mas a inconsciência é tão grande e a cegueira muito maior ainda, que adotaram esta grande mentira como se fosse uma grande realidade, fazendo da mentira a realidade. Pois se tudo se acaba por não ser verdadeiro, como é que vão admitir uma coisa que não é verdade como verdade? Nada tem garantia, tudo é passageiro e passa, porque se acaba, e tudo que se acaba não é verdadeiro, é um nada com aparência de tudo. Este tudo, por ser mentira, torna a voltar ao nada, e fizeram deste nada um tudo verdadeiro, por permanecer a inconsciência e permanecer a cegueira. Hoje conhecem o tudo verdadeiro, que é a verdadeira base de origem de todos. E este tudo de mentira, por ser mentira, se acaba. Adotaram a mentira como se real fosse, e veem os fracassos a todos os instantes, por todos os lados. O encantado é um cego e inconsciente, porque ele não sabe por que é assim. E por não saber, sofre, ainda dizendo que o mundo é de sofrimento. De sofrimento por quê? Porque nada sabem, porque se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não eram imperfeitos, cheios de defeitos. Se todos soubessem, não viviam agonizando. Então, o que sabem? Sofrer só se maldizer da vida? Então, o que sabem? Nada, coisa alguma. A inconsciência e a cegueira é que fazem com que os iludidos pensem que sabem, que estão certos, que o certo é assim. O certo é desse jeito. Todos certos, e de tão certos, todos sofrendo, o sofrimento provando e comprovando que ninguém está certo, que todos estão errados e ninguém conhece o certo. Nunca conheceram o certo. Mas o inconsciente, por não saber o que diz, julga ser aquilo que não é. Ridicularizando-se deste jeito, está vendo os fracassos em tudo, até no seu próprio ser, e tem coragem de falar em certo e direito, e por tudo não ser certo nem direito, é que tudo se acaba. O certo está agora em vossas mãos, a imunização racional, e por isso é racional. A base certa da origem de todos. Não é como aí nesse encanto que estavam procurando a base desse encanto e nunca a encontraram. Então, se baseavam em quê? Em superstições, em coisas imaginárias, em mistérios, em imaginações, enfim, vários modos para alimentar a cegueira de todos, e assim agonizam todos deste jeito, horrivelmente. A bicharada penitente está amarrada a esta serpente do elétrico e magnético, e assim tudo se transformará para o seu estado natural. Quanto mais se fala em fluido, mais se tem que falar, porque a base do mundo é fluídica, a origem de tudo é fluídica. Então, para se falar em tudo que compõe este mundo, tem que se falar em fluido, porque o fluido é que deu origem a toda a formação do mundo. Assim, falando em qualquer coisa que existe no mundo, tem que se falar em fluido, porque se não fosse o fluido, não existia coisa alguma no mundo, porque tudo que existe no mundo é originado pelo fluido. Portanto,
O fluido é a base de toda essa formação deformada. E por tudo ser de origem fluídica, é que tudo se acaba, por ser aparente. O fluido é instável. O fluido não é o ser verdadeiro. É uma verdade aparente. É uma verdade de mentira. Por ser uma verdade de mentira, é que tudo se acaba. Se o fluido não fosse uma verdade aparente, tudo neste mundo seria eterno. Por isso, tudo só tem aparência de verdade, e por não ser verdade, é que tudo se acaba, é aparência só. Parece que é verdade, mas não é, por isso se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria. É uma verdade de pouca duração, por não ser verdade. Por isso, tudo se transforma em nada, e este nada se transforma no que era. O que era? Nada. Com tudo aparente, tudo surgido deste nada, feito pelo nada, começando do nada, se formando num tudo aparente. E este tudo aparente se transforma em nada, por nada destes feitos serem verdades. Portanto, tudo que existe neste mundo é mentira, e por ser mentira, tudo se acaba, tudo se transforma em outros seres, acabando em nada. Então, a humanidade precisa se conhecer e se reconhecer, para não perder tempo com este nada, para não viver dando valor a este nada. Porque quem vai dar valor a uma coisa que não vale nada? Só mesmo um inconsciente, que pela inconsciência que tem, não sabe o que está fazendo. É o caso de quem está louco. Louco é aquele que não sabe o que está fazendo. Não tem noção daquilo que faz, por estar doente, por estar louco, por não estar regulando. E por assim viverem, a dar valor ao nada, pois tudo acaba em nada. Dão valor a este tudo aparente, e assim não passam disto, loucos varridos. É preciso reconhecerem este grande erro que adotaram, que é o causador de todo o sofrimento de todos. Tem que procurar o tudo verdadeiro, que é a imunização racional, para ficarem curados dessa loucura, dessa inconsciência toda e desse modo de viver, pois que só se prejudicam, só têm a sofrer cada vez mais. Tem que procurar conhecer o que é a imunização racional, para se imunizarem e ficarem curados dessa inconsciência, dessa loucura. Está bem que continuassem valorizando a mentira como se fosse verdade, se não existisse agora a verdade das verdades. Está bem que vivessem como estavam vivendo, se não existisse agora a imunização racional. Obrigado, salve. Salve, boa noite. Meu nome é Elisiane Costa Rodrigues. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Segundo volume da obra, página 144 a 147. O governo do mundo. Todos vão ser governados por sua verdadeira base de origem, pois o governo do racional está na sua base, a planície racional. O governo do racional está na sua base de origem, a planície racional. Então, vão ser governados por sua verdadeira base de origem e não como estavam aí sendo governados pela base do irracional, do elétrico e magnético. Virão todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos. Conferências para o equilíbrio de todos, conferências e mais conferências, por estarem ligados por meio do fluido que está dentro do seu eu, a base de sua origem racional.
isso muito naturalmente. E aí, todos vivendo racionalmente e não como irracionais. Como irracional, brigas, guerras, revoluções, desentendimentos, instabilidade, doenças, câncer, amofinações, intranquilidade, nervosismo, num desequilíbrio total, por estarem sendo governados pela base do irracional. Uns contra os outros, por esta base não ser do animal racional. Então, agora, conhecedores da sua base de origem, a planície racional, havendo uma modificação, por passarem a ser orientados pela sua verdadeira base de origem, estavam aí, aparentando que estavam acostumados com esta vida do irracional, mas não estavam acostumados e por isso ninguém se conformava com a vida que estava levando. Uma vida de incerteza, de desequilíbrio, de esperanças sem fim, iludidos, enganados, traídos, porque não sabiam por que estavam vivendo aí dentro dessa base, horrivelmente desse jeito, a base do irracional. Todos insatisfeitos por estarem fora da sua base. Por estarem fora de sua base é que não havia sossego, não havia tranquilidade. Todos preocupados, todos cheios de problemas, todos com medo, todos vivendo assustados, todos vivendo desconfiados da base do bicho, por viverem inconscientemente, por estarem sendo dominados por uma base que não pertence aos animais racionais, e sim aos animais irracionais, vivendo uma vida de sonhos, uma vida de ilusões, por não saberem por que estavam vivendo assim, desse jeito. Indecisões em tudo, de experiências em experiências, lutando para poderem viver e sendo vencidas pela luta do bruto irracional, brigando, discutindo, nervosos, mal-humorados, preocupações dia e noite na vida do desequilíbrio, de intranquilidade, sempre na expectativa de coisas agradáveis e de coisas desagradáveis, uma vida sem garantias, por não saberem por que estavam aí vivendo aí no mundo sem saber porquê, desconhecidos de tudo, desconhecidos de sua verdadeira geração, criação e formação, perdidos no encanto com esta vida de luta até morrer, desgostosos por não poderem viver como devido a todas essas irregularidades do elétrico e magnético, que é o causador de todos os males do ser humano, causador de todas as ruínas de todos. Estavam sob o domínio das feras e não podiam deixar de ser feras também. Não podiam deixar de ser ferozes uns contra os outros. Um gênio mau, de ódio, vingança, planos diabólicos. Não podiam deixar de maneira alguma de viverem assim mal, monstruosamente desse jeito, como selvagens que atacam uns aos outros, devido ao elétrico e magnético, que fez com que todos ficassem inconscientes. São de origem boa, como o ser humano é. Bom, de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, de origem racional. Mas por desconhecerem a sua verdadeira base de origem, é que viviam assim, por não estarem sendo orientados por sua verdadeira base de origem, a base racional. Dominados pela base do irracional, vivendo como feras humanas, por estarem sob o domínio, sob o governo da base do irracional,
Por isso, o ser humano tornou-se feroz, um contra o outro. A ambição, a inveja, a ganância, isto tudo é do irracional, ao passo que no racional, puro, limpo e perfeito, não existem essas imperfeições. Esses males do irracional é puro, limpo e perfeito. Agora, todos conhecendo a sua verdadeira base de origem, procurando, com a persistência na leitura, adquirir o fluido racional, o fluido de sua verdadeira base de origem. Por meio da leitura, entra dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a sua base de origem, a planície racional, desaparecendo todos os males do corpo e todos os males da vida, entrando em forma racional. E aí terão prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo, e sob a base do irracional, não sabiam por que estavam vivendo horrivelmente, fingindo estarem satisfeitos, quando todos estavam insatisfeitos com esta vida de aparência, a vida do irracional. Assim, todos vão ser governados pela base racional, pela base da origem de todos, a planície racional. O governo dos animais racionais está na base de origem dos animais racionais, a planície racional. E aí é que está o governo, para governar todos de sua base de origem, o governo verdadeiro. E assim, todos alegres, felizes e contentes, e surpreendidos com esta grande descoberta, a descoberta maior do mundo, a descoberta da verdadeira base de origem de todos. Todos espantados, a maior surpresa para todos. Vão ficar tão surpreendidos que os festejos no mundo inteiro e alegria serão por muito tempo, por estar definida a situação de todos. Por todos se encontrarem com o governo que procuravam há muito, se encontrarem com a sua base de origem. Todos há muito procuravam por esta base, procurando e se esforçando para desenvolver, procurando e se esforçando para desvendar os mistérios do mundo e os mistérios sempre mantidos como um rochedo inabalável. Hoje, os mistérios estão findados, não há mais mistérios, tudo aí revelado, tudo solucionado. Desaparecerão os mistérios, desapareceram os mistérios, por estar aí a revelação de onde vieram e para onde vão, na gênese do universo. Na gênese deste encanto, deste rincão de amarguras, deste rincão de ilusões, que perdurou até agora, até que conhecessem o que estão conhecendo. Então, todos alegres, felizes e contentes por receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, para irem sempre de bem para melhor, racionalmente, e não sempre de mal a pior como iam irracionalmente, sobre a base do irracional. Salve! Salve! Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Santos, sou do estado de São Paulo e residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Minha leitura de hoje
é do segundo volume das obras Universo em Desencanto. O governo da imunização, página 141. E então, aí sim, tudo bom, tudo belo, todos brilhando racionalmente. A base do racional é pura, limpa e perfeita. A base do irracional é imperfeita, cheia de defeitos. A base deformada. Não serão mais atingidos pelos fluidos deformados, pelo fluido elétrico e magnético, embora vivendo aí nessa deformação, nesse mundo deformado. Não serão mais atingidos por essas influências deformadas pelo fluido elétrico e magnético, que é deformado, por estarem ligados à sua base de origem, a base racional, a base pura, limpa e perfeita. Então aí todos estarão equilibrados, e tudo de bem para melhor sempre. Todos vivendo racionalmente, equilibrados e não irracionalmente, todos desequilibrados. Está aí a felicidade verdadeira do ser humano, a fraternidade verdadeira do ser humano, progredindo racionalmente e não irracionalmente. E assim brilhará a paz no mundo para sempre, a paz que sempre imploraram e pediam no elétrico e magnético, mas nunca poderiam encontrar. Quanto mais falavam em paz, mais dava tudo completamente ao contrário no elétrico e magnético, o desequilíbrio total. Está aí a paz do mundo e a paz de todos, pelo progresso racional entre todos, da base de origem de todos, a planície racional. Agora, vejam por que meios e modos foi descoberta a porta da base de origem de todos. A porta está aí aberta para todos unirem-se à sua base de origem. Sabiam que descendiam de alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava essa coisa pura, em que lugar estava essa coisa pura. Agora, tão naturalmente descoberta esta coisa pura, que é a origem dos animais racionais, a base de origem, a planície racional. Está aí descoberta a coisa pura. Descendiam de alguma coisa pura, mas desconheciam onde estava essa coisa pura. Está aí, de onde todos descendem, a planície racional. São de origem racional e por isso são animais racionais. Está aí a coisa pura, que é a origem de vocês, descoberta tão naturalmente a origem de todos. Agora, todos unidos à sua origem, todos sendo governados por sua origem, todos recebendo todas as orientações da base de sua origem, e todos se entendendo com a base de sua origem, a base racional, porque descendiam de alguma coisa pura, que é racional, puro, limpo e perfeito. Está aí a coisa pura descoberta. Agora, todos estão sendo orientados por sua base de origem, todos integrados, unidos à sua base de origem, vindo agora tudo quanto for necessário para todos de sua base de origem. O racional superior, orientando todos para viverem racionalmente,
porque estavam aí vivendo irracionalmente, por estarem sob o domínio da base do irracional. Estavam sendo governados pela base do animal irracional, e por isso aí viviam igualmente a um irracional, como feras humanas, uns contra os outros. Hoje está descoberta a base de origem de todos, para que todos virem as costas para esta base a que não pertencem, que é a base do animal irracional, e sejam orientados para o equilíbrio de todos, por sua base verdadeira, racional. Por isso são animais racionais, por serem de origem racional. Está aí, aberta, a porta da base de todos, abrangendo todos universalmente. Então, tratem de ler todos os dias para adquirir, pelo conhecimento, o fluido racional, o fluido de sua origem. Esse fluido entra dentro do eu da pessoa e faz a ligação à sua base de origem, a planície irracional. Daí então, todas as orientações precisas para adquirirem tudo e o equilíbrio de todos. E assim, chegamos ao término das leituras racionais deste dia. Obrigado por nos acompanhar e nos brindar com sua participação. Todas as leituras e lições hoje realizadas estão contidas no segundo volume da obra, das brilhantes páginas dos livros Universo em Desencanto. E para saber mais sobre cultura racional e como adquirir os livros Universo em Desencanto, acesse nossos sites oficiais www.culturaracional.com.br e www.universoemdesencanto.com.br. E lembrando também que todas as leituras realizadas nesse período estão disponíveis no YouTube do Retiro Racional e aqui na nossa página oficial do Facebook. Conheçam a cultura racional. Leia os livros Universo em Desencanto. O saber nunca é demais. Nos reencontraremos amanhã. Aguardamos por você. Salve!